Oi, pessoal. Aqui quem está falando é a Bruna. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre doença renal crônica. Os objetivos da nossa aula são entender a definição, fazer a classificação e identificar as possíveis causas da doença renal crônica. A gente vai relembrar a fisiopatologia da lesão renal, avaliar o quadro clínico e as possíveis alterações laboratoriais decorrentes da doença renal crônica, aprender quando e como solicitar os exames complementares e vamos conhecer um pouquinho os aspectos do tratamento. A insuficiência renal é uma condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar as suas funções básicas. Ela pode ser aguda ou crônica. Aguda quando ela ocorre de maneira súbita e rápida. E a crônica ela é uma perda lenta, progressiva e irreversível. Por que a gente está falando de doença renal crônica? Estima-se que haja atualmente no mundo 850 milhões de pessoas com doença renal. A doença renal crônica ela causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, e essa taxa vem crescendo. No Brasil, a estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença. As funções básicas do rim são limpar as impurezas e toxinas do corpo, manter o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, regular a pressão arterial, produzir a eritropoetina, que promove a eritropoiese, e ativar a vitamina D, e ajudar no controle dos minerais ósseos. Eu vou relembrar com vocês alguns aspectos da anatomia, fisiologia e histologia renal. Nessa primeira figura aqui da esquerda, a gente consegue ver que os rins recebem a circulação sanguínea pelas artérias renais, direto da artéria aorta, e drena para a veia cava inferior. As artérias elas vão se ramificando até formarem as arteríolas aferentes e o capilar glomerular. E aí sai a circulação do glomérulo através das arteríolas eferentes para poder formar a drenagem do sangue venoso. O corte que a gente consegue ver aqui do parênquima, a gente consegue reparar que o rim ele é separado em córtex renal e medula. A parte da medula são essas pirâmides. O sangue ele entra no rim, ele é filtrado e o que sai de filtrado é a urina. A urina sai através dos cálices renais e drena pelos ureteres. Na figura aqui da direita, a gente consegue ver uma representação esquemática dos néfrons. Os néfrons eles são as unidades funcionais dos rins. Ele é composto pelo corpúsculo glomerular, que é a cápsula de Bowman junto com o glomérulo, e os túbulos. Temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e os ductos coletores. Reparem que os glomérulos eles ficam principalmente no córtex renal e os túbulos e ducto coletor na parte medular. Cada rim tem, em média, 1 milhão de néfrons e eles são responsáveis pela filtração glomerular, que normalmente é em torno de 100 a 120 ml por minuto. Bom, para falar de filtração glomerular, a gente precisa olhar um pouquinho mais de perto para o glomérulo. Eu peguei aqui o néfron, que é a unidade funcional do rim, e aproximei no corpúsculo glomerular. Seguindo o fluxo do sangue, a gente vê que o sangue ele entra pelas arteríolas aferentes, passa pelos capilares glomerulares e sai pelas arteríolas eferentes. O sangue que passa por aqui, ele tem que ser filtrado através da barreira de filtração glomerular. Essa barreira ela é composta pelas células endoteliais, pela membrana basal e pelos processos podocitários dos podócitos. Tudo que é filtrado cai no espaço de Bowman e segue o fluxo pelos túbulos contorcido proximal, alça de Henle, distal. Aqui a gente tem uma camada de células parietais e a membrana basal da cápsula glomerular, e essas rosinhas são as células mesangiais. A filtração glomerular, ela sofre influência do fluxo de sangue. Então, quanto mais sangue chega no rim, mais sangue vai ser filtrado. Tudo que é filtrado vai cair nos túbulos e os túbulos vão fazer as funções de reabsorção, secreção, enfim, vão ajustar esse líquido que está aqui até que ele chegue lá no final,
formando a urina que vai ser eliminada. Aqui à direita, então, eu tenho a imagem de um histopatológico mostrando essas estruturas, os capilares, glomerulares, a cápsula de Bowman, aqui o túbulo contorcido distal formando o aparelho justaglomerular, conforme a gente vê aqui no esquema, e essa é uma imagem que a gente consegue ver também os túbulos. Depois, então, dessa breve revisão, a gente vai começar a falar sobre a doença renal crônica. E o que é a doença renal crônica? Bom, por definição, é a lesão renal que leva à alteração estrutural e ou funcional dos rins presente por mais de 3 meses com implicação para a saúde. Esse é o quadro com os critérios para a doença renal crônica do CADIGO de 2012, e ele diz que tem que ter um ou mais e que eles estejam presentes por mais de 3 meses. Os marcadores de lesão renal são a albuminúria, que é a presença de albumina na urina acima de 30 mg em 24 horas, a normalidade no sedimento urinário, que a gente vê pelo exame de EAS, distúrbios eletrolíticos ou outros devido à lesão tubular, a normalidade detectada em exame histológico ou de imagem, história de transplante e a taxa de filtração glomerular abaixo de 60. Esses são exemplos de alterações estruturais que definem a doença renal crônica. Na primeira imagem, uma biópsia, um histopatológico, mostrando o glomérulo totalmente comprometido em um paciente diabético. E na segunda imagem, a doença renal policística. Como nós vimos, a queda da taxa de filtração glomerular abaixo de 60 também é um critério diagnóstico para a doença renal crônica. Mas como nós vamos saber qual é a taxa de filtração glomerular do nosso paciente? Existem duas maneiras. Uma delas é medindo a depuração da creatinina na urina de 24 horas, é um exame laboratorial, e a outra é usando a equação de CKD-EPI. A gente precisa apenas da dosagem da creatinina sérica e a gente aplica na fórmula através de aplicativos ou de sites na internet. O mais importante é a gente saber quando não pode usar a fórmula. A fórmula ela é muito fidedigna, mas existem alguns pacientes em que a gente não pode usar. São eles pacientes com extremos de idade, muito idoso ou criança, extremos de peso, o desnutrido e o obeso, gestantes, paciente que tem membro amputado, desnutrição ou alguma doença muscular em que ele tenha redução da massa muscular, vegetarianos e pacientes em vigência de disfunção renal aguda. E agora vamos ver então como faz a classificação da doença renal crônica. A classificação da doença renal crônica ela tem que ser feita baseada na causa, na categoria da taxa de filtração glomerular e na albuminúria. Coloquei aqui como exemplo para vocês a nefropatia diabética G3BA2. O que é isso? Primeiro eu tenho que dizer qual é a causa da doença renal crônica. Então, a nefropatia diabética é por hipertensão, é por doença renal policística. Sabendo a causa da doença renal, eu vou poder dar um prognóstico melhor para o paciente, eu vou saber melhor sobre a história natural da doença e dizer se essa doença vai ser mais acelerada, vai ser mais lentificada, qual a chance dele evoluir para a insuficiência renal, que é a fase final da doença renal crônica, né? E não só pela etiologia, mas também pelos dados da filtração glomerular e da albuminúria. Quando eu vou fazer a taxa de filtração glomerular do meu paciente, seja por fórmula ou seja medida, eu vou enquadrar em algumas categorias que vão aqui de 1 a 5. Olhando aqui na lateral as linhas, categoria 1 é normal, com a taxa de filtração glomerular normal ou aumentada, quando está acima de 90. A categoria 2 é entre 60 e 89, a categoria 3A é entre 45 e 59, a 3B entre 30 e 44, a 4 é entre 15 e 29 e a categoria 5 é quando é abaixo de 15. A categoria de albuminúria, que é essa que está aqui em cima, nas colunas, a gente vai colocar o paciente, se ele está no A1, no A2 ou no A3. O A1 é a albuminúria normal, abaixo de 30. O A2 é a microalbuminúria, entre 30 e 300. E o A3 é a albumina muito elevada na urina, acima de 300. Então, esse exemplo que eu dei aqui, o paciente está no G3B, A2. Quando a gente coloca ele no quadrinho, a gente vê que ele está na cor vermelha.
Por que é importante eu colocar ele no quadrinho? Porque eu vou saber qual é o prognóstico do meu paciente, qual a chance dele evoluir para falência renal. No caso desse paciente, a chance é grande, ele tem um alto risco de evoluir para falência renal e precisar de terapia renal substitutiva. E agora a gente vai ver então quais são as principais etiologias de doença renal crônica. As principais causas de doença renal crônica são diabetes e hipertensão. Diabetes é a principal causa no mundo e a hipertensão é a principal causa no Brasil. Em terceiro lugar vem as glomerulonefrites, que são doenças que podem ser autoimunes ou infecciosas, que acabam acometendo os rins e podem cronificar. A doença renal policística e, por último, as outras doenças císticas e tubulointersticiais. E os fatores de risco? Os principais fatores de risco e de risco mais elevado são hipertensão, diabetes, doença cardiovascular e história familiar. Mas existem também os fatores de risco associados. Os idosos eles estão sob risco de doença renal crônica pelo próprio envelhecimento. A gente nasce com um número fixo de néfrons, a partir dos 30 anos a gente começa a perder esses néfrons e a nossa taxa de filtração glomerular tende a cair 1 ml por minuto por ano. Então, se a gente tem muitos anos de vida, a gente vai perder muitos néfrons e quando tiver muito idoso vai ter uma taxa de filtração glomerular reduzida somente pela idade. Ao longo da vida, se você tiver algum outro fator de risco associado, esses danos podem ir se somando. Então, só por ser idoso já é fator de risco para doença renal crônica. Redução da massa renal, paciente que precisou, de repente sofreu um trauma, teve que fazer uma nefrectomia de urgência ou que tirou o rim para doar para algum familiar, enfim, por algum motivo precisou reduzir a massa renal. Baixo peso ao nascer é um fator de risco também associado, história prévia de IRA, que é a insuficiência renal aguda. A cada episódio de insuficiência renal aguda são néfrons que são perdidos e ao longo do tempo isso pode vir a se tornar sim um fator de risco. Doenças autoimunes como lúpus, infecciosas crônicas como por exemplo hepatite C, infecção urinária de repetição, nefrolitise, obstrução do trato urinário, aí pode ser por hiperplasia prostática benigna, alguma neoplasia com compressão externa de ureter, por exemplo, exposição a nefrotoxinas como anti-inflamatórios, outros medicamentos nefrotóxicos, metais pesados. A obesidade, a síndrome metabólica e a hiperuricemia também são fatores de risco para a doença renal crônica e o tabagismo. Esses fatores de risco, eles são fatores de risco para desenvolver a doença e eles são fatores de risco para acelerar a progressão da doença. Então, o paciente que já tem doença renal crônica e tem algum desses fatores ou alguns desses fatores de risco, eles vão progredir mais rápido para a falência renal. E como é que a doença renal ela acontece? Bom, existem mecanismos desencadeantes específicos, doenças genéticas, doenças autoimunes, exposição a toxinas, cada uma vai ter um mecanismo específico que vai gerar uma lesão inicial a alguma estrutura do rim. Mas a grande maioria das vezes, as principais causas são hipertensão e diabetes e elas têm mecanismos adaptativos progressivos que envolvem hiperfiltração e hipertrofia dos néfrons. Então, a hipertensão, diabetes, obesidade, idade avançada, episódio prévio de IRA e a presença de proteinúria. Todos esses mecanismos adaptativos, eles envolvem diversos fatores para a lesão dos néfrons. Inicialmente, a gente pode ter um aumento da pressão hidráulica intraglomerular, hipertrofia glomerular. Então, começa a ter um hiperfluxo de sangue chegando no glomérulo, aumenta a filtração glomerular, só que ele fica mais inchadinho, o glomérulo fica mais inchadinho porque tem mais sangue lá dentro. Isso gera um estiramento nas células endoteliais e mesangiais e isso promove uma resposta de proliferação exagerada dessas células e de produção da matriz mesangial. Pode haver também formação de microtrombos intraglomerulares, deposição de lipídios, lesão dos podócitos. As lesões de podócitos e microtrombos intraglomerulares, eles têm muita relação com doenças autoimunes. Inflamação renal, que independente da causa, da etiologia da doença renal, sempre vai haver um grau de inflamação renal, uma resposta inflamatória pelas lesões que estão acontecendo. Nefrocalcinose, que é depósito de cálcio, e a proteinúria maciça.
Uma lesão inicial na barreira glomerular pode gerar perda de proteínas para o espaço de Bowman. Essa perda de proteínas gera mais lesão celular, e aí quebra novamente uma barreira. E assim vai até que você perde todo o glomérulo, todo ele fica esclerosado, sem função, e isso acaba gerando uma sobrecarga aos néfrons remanescentes. Então, em resumo, a doença renal crônica é de caráter progressivo, com atividade inflamatória e diversos mecanismos adaptativos à agressão inicial, cursando com redução gradual da massa nefrônica. Então, eu tenho uma agressão inicial, os néfrons remanescentes aumentam a taxa de filtração glomerular para compensar. Isso gera uma alteração na dinâmica glomerular com aumento da pressão hidráulica intraglomerular. A hipertensão intraglomerular promove uma agressão mecânica ao glomérulo, estimula a resposta inflamatória e, associada a outros fatores que a gente viu, promove lesão de mais néfrons. Vamos começar a falar agora sobre o quadro clínico da doença renal crônica. O paciente com doença renal crônica pode ser assintomático até apresentar síndrome urêmica, como nós vamos ver a seguir. Como a doença pode ser silenciosa até estágios mais avançados, devemos estar atentos à anamnese, buscar fatores de risco associados, perguntar sobre o passado de doenças infecciosas como hepatite, HIV, o histórico familiar de doenças renais, principalmente de origem genética ou autoimune, como a doença renal policística, o lúpus. E a gente tem que fazer algumas perguntas também para buscar queixas que normalmente não são relatadas, como por exemplo a noctúria. Perguntar se o paciente aumentou a frequência de diurese durante a noite. Isso mostra que o rim perdeu a capacidade de concentração urinária e ele está precisando urinar mais vezes à noite. Muitas vezes ele não queixa, mas se a gente perguntar, ele vai falar. Temos que ter também atenção especial à automedicação. Perguntar se o paciente faz uso de medicamentos sem prescrição médica e se ele está exposto a algum tipo de material que possa ser nefrotóxico, por exames, por medicamentos ou até mesmo metais pesados. A síndrome urêmica está presente na fase final da doença renal, quando ocorre a falência das funções excretoras, metabólicas e hormonais dos rins. As manifestações vão ser divididas em anormalidades consequentes à perda da capacidade de regulação da homeostase e regulação hormonal, como por exemplo os distúrbios hidroeletrolíticos, ácido básicos e anemia, os distúrbios secundários ao acúmulo de toxinas que podem gerar sintomas neuromusculares, e a inflamação sistêmica progressiva, que consequentemente vai levar a um aumento do risco cardiovascular. O equilíbrio de sódio e de água do nosso organismo é feito principalmente pelos rins. A perda através das fezes e do suor é pouco significativa. Então, os nossos rins é que têm a capacidade de manter a homeostase do sódio e da água e de manter a natremia, que é o valor de sódio no sangue, controlado. Isso ele consegue fazer até extremos de disfunção renal. Ele mantém a quantidade de sódio e de água do organismo normal. Conforme a doença renal avança, ele pode ter uma dificuldade tanto de eliminação quanto de retenção de água e uma dificuldade de eliminação do sal em excesso. Então, o paciente que tem uma doença renal em estágios mais iniciais, mesmo que ele coma muito sal, ou que ele coma pouco, ou que ele tome muita água, ou que ele tome pouco, a capacidade do rim de eliminar o sódio vai se manter e a capacidade de concentrar e de diluir a urina também vai se manter. Quando ele chega em estágios mais avançados da doença, ele começa a ter dificuldade de eliminar o sódio. Isso aumenta a reabsorção de água para compensar a natremia e, consequentemente, aumenta o volume de líquido extracelular. Isso gera edema e hipertensão. Ele pode ter também uma dificuldade de diluir a urina e isso acarretar uma intoxicação hídrica. Então, o paciente bebe mais água, não consegue diluir a urina, não consegue eliminar esse excesso de água e ele pode ter intoxicação hídrica. E ele pode ter também, ao contrário, a dificuldade de concentrar a urina, favorecendo uma desidratação hipertônica. Então, numa situação de dia a dia normal, como um dia muito quente, restrição ao acesso de água, mesmo que o paciente tenha mecanismo de sede funcionante, ele não vai ter acesso, mas o rim, se ele tiver a competência de concentrar a urina, ele não vai ter sintomas. Mas no renal crônico avançado, ele pode ter uma desidratação hipertônica. O mais comum é que o paciente tenha dificuldade de eliminar o sódio, reabsorção de água vai estar aumentada e ele vai ter edema e hipertensão. Então, o tratamento vai ser restrição de sal, inicialmente, depois a gente pode ser que seja necessário restringir também a água. A gente pode também lançar mão de diuréticos e, quando não funciona, a diálise. O equilíbrio do potássio também é feito basicamente pelos rins e ele sofre influências da aldosterona. Na doença renal crônica, o mais comum é a hiperpotassemia, por redução da excreção renal.
As situações que podem precipitar são aumento na ingesta, hemorragia, acidose metabólica e uso de drogas que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona. O tratamento é a restrição de potássio da dieta, diurético e ajuste desses medicamentos. Quando o tratamento clínico não é suficiente, a diálise. A hipopotassemia não é comum na doença renal crônica, mas ela pode acontecer em situações em que o paciente já tem o diagnóstico, já está em acompanhamento, faz a restrição da dieta, faz uso de diurético e acontece dele ter alguns episódios de diarreia. Aí ele perde potássio pelas fezes e fica com a hipocalemia. O tratamento nesses casos é reposição, que pode ser via oral ou venosa, dependendo do caso. O distúrbio ácido básico da doença renal crônica é a acidose metabólica. A produção de ácidos pelo nosso corpo se mantém estável, mas quando a capacidade renal de eliminação está reduzida, há o acúmulo no organismo. A consequência da acidose sustentada é a osteomalácia, que acontece por descalcificação óssea progressiva, como um mecanismo de tamponamento. O tratamento é a reposição de bicarbonato e, em estágios mais avançados, a diálise. O distúrbio mineral e ósseo da doença renal crônica é um conjunto de alterações do metabolismo mineral, alterações bioquímicas, hormonais e histológicas ósseas. É observado hipocalcemia e hiperfosfatemia, redução da vitamina D ativa, uma vez que ela é sintetizada no fígado e ativada pelos rins, aumento do FGF-23, que é um hormônio fosfatúrico produzido pelos osteócitos, e o aumento do PTH, que é o paratormônio. As alterações histológicas ósseas são a osteite fibrosa, doença mista, a osteomalácia e a doença adinâmica. As duas primeiras elas são alterações de alto remodelamento ósseo e as duas últimas de baixo remodelamento. A osteite fibrosa é a mais comum e ela é consequência do hiperparatireoidismo secundário. As duas últimas, osteomalácia e doença dinâmica, elas têm a característica de apresentarem PTH normal ou baixo, são mais comuns em idosos, diabéticos e pacientes que fazem diálise peritoneal. O hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica é caracterizado por hiperplasia das glândulas paratireoides e hipersecreção do PTH. O processo começa em fases iniciais da doença renal crônica, quando a taxa de filtração glomerular cai de 60 ml por minuto. Ocorre uma redução na conversão de vitamina D pelos rins, da 25-hidroxi para 1,25-dihidroxi. Com menos circulação de vitamina D, diminui a absorção intestinal de cálcio, gerando a hipocalcemia. Com o avançar da doença, além da hipocalcemia, nós temos uma hiperfosfatemia por redução da excreção renal de fósforo. Tanto a hiperfosfatemia quanto a hipocalcemia são estímulos à secreção do PTH. O PTH é um hormônio fosfatúrico, ele estimula a excreção renal de fósforo. No entanto, como os rins não estão funcionando bem, ele não consegue eliminar esse excesso de fósforo, e a tendência é que, com o passar do tempo, o paciente tenha uma elevação progressiva do paratormônio e do fósforo. Os principais sintomas são dor óssea, limitação e dor articular, fratura patológica, tumor marrom, que é uma lesão óssea cística com hemorragia interna, ruptura de tendões, fraqueza muscular, prurido intratável. O prurido da hiperfosfatemia é realmente muito ruim, os pacientes queixam muito e ele não tem tratamento adequado. Calcificações vasculares e de tecidos moles são as complicações mais graves do hiperparatireoidismo secundário. Essas limitações articulares, dor, fraqueza, prurido, geralmente são sintomas que aparecem no paciente que já está em terapia renal substitutiva, que já está em diálise peritoneal ou em hemodiálise. O tratamento é controlar os níveis séricos de cálcio e fósforo. A gente pode fazer esse controle através de quelantes do fósforo. Se tiver hipocalcemia, a gente precisa repor o cálcio. Análogos da vitamina D, então a gente faz vitamina D ativada já. Calcimiméticos, que são medicações que simulam os efeitos do cálcio, e em alguns casos é necessária a paratireoidectomia, que é a retirada cirúrgica das glândulas paratireoides quando o PTH está muito elevado e a gente não consegue o tratamento clínico. Como essas manifestações elas estão presentes no paciente que já faz a diálise, a gente pode tentar aumentar a dose de diálise ou trocar o tratamento dele de diálise para transplante renal. Também são alternativas para o tratamento do hiperparatireoidismo secundário. A
A calcifilaxia é caracterizada pelo aparecimento agudo de lesões de pele, geralmente em nádegas e membros inferiores. Essas lesões aparecem inicialmente como uma úlcera, elas evoluem com necrose e hemorragia, são muito dolorosas e elas acontecem por depósito de fosfato de cálcio dentro das pequenas artérias da pele e do músculo. Elas trazem um alto índice de mortalidade para os pacientes. A anemia também é uma consequência da doença renal crônica muito importante e muito comum. Ela está presente em cerca de 25% dos pacientes que estão no estágio 1 e mais de 75% dos pacientes que evoluem para o estágio 5. Ela é multifatorial, mas destaca-se a queda da produção da eritropoetina e a sua inibição pelas toxinas urêmicas. Ela é multifatorial porque, lembrando, o paciente, quando está com uremia, ele tem alteração na coagulação, então ele tem facilidade de sangramento, perda sanguínea. O paciente que faz diálise, que faz hemodiálise, também tem perda de sangue durante o tratamento. As toxinas urêmicas inibem a absorção de ferro, folato e de algumas vitaminas do complexo B, então ele também pode ter anemia por esses motivos. Mas o principal é a deficiência de eritropoetina, que é um hormônio produzido pelas células peritubulares. As consequências da anemia são a diminuição da qualidade de vida, redução da capacidade física e cognitiva, hipertrofia ventricular esquerda e complicações cardiovasculares. O tratamento, então, é a reposição da eritropoetina, a reposição de ferro, folato, vitaminas, o que for necessário, e a gente pode fazer também hemotransfusão, lembrando que é importante evitar, quando for possível, pelo aumento na produção de anticorpos. Produção de anticorpos aumentada em paciente que faz diálise é ruim porque pode atrapalhar futuramente um transplante renal. E a coagulopatia, que também faz parte das anormalidades hematológicas. A hemostasia está alterada na doença renal crônica. Acontece um aumento do tempo de sangramento, atividade reduzida do fator 3 plaquetário, agregação e adesividade plaquetária anormais e o consumo de protrombina está alterado. Nesse caso, o tratamento é a terapia renal substitutiva. As principais complicações cardiovasculares são insuficiência cardíaca, arritmia e morte súbita. A doença cardiovascular é a principal causa de morbimortalidade nos pacientes com doença renal, independente da faixa de taxa de filtração glomerular. Eles são mais suscetíveis à doença cardiovascular por apresentarem os mesmos fatores de risco tradicionais, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, e os fatores não tradicionais que são inerentes à doença renal, anemia, estresse oxidativo, albuminúria, o hiperpara, hipervolemia e alterações hemodinâmicas que acontecem durante a sessão de hemodiálise. O tratamento, na verdade, é a prevenção. A gente precisa reduzir esses fatores de risco para diminuir as chances dele evoluir com essas complicações. A pericardite urêmica está presente nos quadros mais avançados de uremia. Hoje é pouco frequente a gente ver um paciente abrir o quadro com a pericardite urêmica, uma vez que eles têm acesso à terapia renal substitutiva antes disso acontecer. A apresentação clínica é dor torácica agravada pela respiração, associada ao atrito pericárdico. Pode estar associada a derrame pericárdico, mas raramente evolui com tamponamento. A pericardite urêmica é uma das indicações de diálise de urgência. As anormalidades e os sintomas neuromusculares geralmente começam a partir do estágio 3 de doença. É observado alteração de memória e concentração. Conforme a doença avança, aparecem os soluços, as câimbras, o asterix, a mioclonia, até convulsão e coma. A neuropatia periférica é comum, é uma queixa comum, principalmente nos pacientes que já se encontram em diálise. E o tratamento é a terapia renal substitutiva, mas muitas dessas alterações persistem apesar do tratamento. O quadro clínico da doença renal crônica também engloba anormalidades gastrointestinais. A gastrite e a constipação são comuns. O hálito urêmico e o paladar metálico estão presentes nas fases avançadas da doença. E a hemorragia digestiva pode estar presente por discrasia sanguínea e ela complica a anemia da doença renal crônica. O tratamento vai ser específico, com sintomáticos, e a terapia renal substitutiva caso a hemorragia seja causada pelo distúrbio de coagulação. Também podemos encontrar alterações endócrino-metabólicas, desnutrição proteico-calórica pela restrição na dieta, dificuldade de remoção da insulina da circulação. Pacientes que fazem uso dessa medicação pode ser necessário ajuste de dose.
As mulheres tendem a apresentar infertilidade e dificuldade de manter a gestação, e os homens podem ter a queixa de disfunção sexual pela queda da testosterona. O tratamento é acompanhamento com nutricionista e com o endócrino. Das alterações dermatológicas, o prurido é a queixa mais comum. Ele pode ser secundário à hiperfosfatemia, mas devemos fazer também diagnóstico diferencial com pele seca, processos alérgicos e escabiose. A pele tende a ser hiperpigmentada pela deposição de metabólitos pigmentados. O tratamento é a hidratação da pele, antialérgicos e o controle da hiperfosfatemia. Vamos falar agora um pouquinho sobre os exames complementares. Os exames complementares que nós vamos utilizar na abordagem inicial para diagnóstico e avaliação prognóstica são ureia e creatinina, a glicose e hemoglobina glicada, os eletrólitos, paratormônio, vitamina D e fosfatase alcalina. A ureia e creatinina vão mostrar para a gente a filtração glomerular. Como nós vimos, a creatinina é o marcador mais fidedigno nesse momento de prática clínica. A gente faz a dosagem da creatinina sérica e lança nas fórmulas para estimar a taxa de filtração glomerular. A ureia, ela sofre algumas influências do estado de hidratação do paciente, massa muscular e dieta. Ela não serve para ver a taxa de filtração glomerular, mas ela faz parte da avaliação em conjunto para ajudar a diferenciar se a insuficiência renal é aguda ou crônica e se o paciente tem algum desses outros fatores, como desidratação ou alteração na massa muscular. A parte da glicose e hemoglobina glicada, vamos ver se o paciente tem como fator de risco diabetes ou pré-diabetes. Os eletrólitos, para a gente avaliar se ele já tem algum distúrbio eletrolítico. Pode ser que a gente esteja pegando o paciente como primeira consulta, já com uma doença um pouco mais avançada e já presente, alterações de eletrólitos. E a avaliação da doença óssea. Vamos solicitar também o hemograma, cinética de ferro, dosagem de vitamina B12 e ácido fólico para avaliar a anemia, se ela existe e se ela tem alguma carência. Vamos solicitar o exame de urina, o EAS simples, a pesquisa de albuminúria e proteinúria, que podem ser na amostra de urina, não precisa ser na urina de 24 horas. Elas fazem parte da avaliação também do diagnóstico etiológico da doença renal crônica e ajudam na classificação de risco. O ultrassom de rins e vias urinárias, ele pode nos ajudar nesse momento a diferenciar se a doença renal é crônica ou aguda. Nós vamos também precisar fazer o acompanhamento da progressão da doença. Como nós vimos, é uma doença crônica e que vai progredindo ao longo do tempo. A gente faz a taxa de filtração glomerular estimada com a dosagem da creatinina sérica ou naqueles pacientes em que a gente não pode usar a fórmula, a gente faz a urina de 24 horas e se essa taxa de filtração glomerular tiver uma queda superior a 5 ml por minuto por superfície corpórea por ano, é considerada progressão rápida, e aí nesses casos está indicado encaminhar o paciente para acompanhamento com o nefrologista. Para o diagnóstico etiológico, nós temos alguns outros exames que podemos solicitar de acordo com a nossa hipótese. Depois que a gente faz a história clínica do paciente, colhe a história familiar, a gente tem a nossa hipótese diagnóstica e nós vamos solicitar os exames baseados nessas hipóteses. Podemos solicitar sorologias para infecções virais, painel de autoimunidade, exames de imagem. O ultrassom volta a ser importante aqui porque a gente pode precisar dele para avaliar alteração estrutural renal. A tomografia e a ressonância, a gente tem que lembrar que são exames que envolvem contraste e dependendo da taxa de filtração glomerular que o paciente apresenta, ele não vai poder fazer o uso desse contraste para os exames. A fundoscopia, a eletroforese e a biópsia renal também são exames que podemos utilizar. Durante o acompanhamento do paciente, a gente precisa ficar sempre avaliando se ele tem alguma complicação da doença renal crônica e mesmo que ele não tenha, a gente precisa sempre ficar revendo para ver se vai aparecer alguma complicação durante o acompanhamento da doença renal. Vamos pesquisar as lesões de órgãos-alvo e os sinais de progressão para a uremia, mantendo sempre bastante atenção para os sinais de anemia e de distúrbio mineral e ósseo. E agora, finalmente, chegamos à parte do tratamento. O tratamento vai variar de acordo com o estágio da doença renal em que o paciente se encontra. A prevenção primária é quando o paciente ainda não tem o diagnóstico de doença renal crônica, mas ele tem os fatores de risco. Nós vamos ter que rastrear a doença nesses pacientes. A prevenção secundária
é quando o paciente já foi diagnosticado com a doença renal crônica e nós precisamos, então, reduzir a velocidade de progressão da doença, diagnosticar e tratar precocemente as complicações e preparar o paciente para a terapia renal substitutiva. A TRS e a prevenção terciária, que é quando o paciente já está em diálise e nós precisamos diagnosticar e tratar as complicações desses pacientes. E como que a gente vai fazer a prevenção primária? Os pacientes que são idosos ou portadores de doenças como hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, doença cardiovascular, tabagistas, pacientes também com história familiar de doença renal crônica, devem ser rastreados. Como nós vamos fazer isso? Dosagem da creatinina sérica para fazer a estimativa da taxa de filtração glomerular e a dosagem da albuminúria. São aqueles critérios diagnósticos que a gente viu lá no início da aula. Lembrando que em alguns pacientes a gente não pode fazer a estimativa com a creatinina sérica, a gente vai ter que fazer pela urina de 24 horas. O que nós vamos fazer? A partir do momento que o paciente tem fator de risco para a doença renal crônica, ele precisa já ter a modificação dos hábitos de vida, melhorar a dieta, atividade física, parar o tabagismo. Nós vamos tratar a doença de base, então se o paciente é hipertenso, ele tem que ter um bom controle pressórico, se ele é diabético, ele tem que ter um bom controle glicêmico. E nós vamos iniciar algumas medidas de nefroproteção, como, por exemplo, orientar o paciente que ele não pode fazer automedicação, que ele não pode tomar anti-inflamatório ou outras drogas nefrotóxicas. E a partir do momento que nós identificamos que ele tem a doença renal crônica, a gente vai para a prevenção secundária. A primeira parte da prevenção secundária é a redução da velocidade de progressão da doença renal crônica. Como é que nós fazemos isso? Adequação dietética. Nós vamos estimular o paciente a diminuir a ingesta de sódio para 2 gramas por dia e de proteínas para 0,8 gramas de proteína por quilo de peso do paciente por dia. Essa restrição de proteínas ela é feita a partir do momento em que o paciente está com 30 ml por minuto de taxa de filtração glomerular ou, caso ele seja diabético, independente da taxa de filtração glomerular, a gente vai estimular essa redução da ingesta de proteínas. As modificações dos hábitos de vida, a gente precisa estimular o paciente a parar o tabagismo, diminuir a ingesta de álcool, fazer exercício físico e o ideal é que ele tenha o IMC abaixo de 25. Então, se ele tem sobrepeso ou obesidade, ele vai precisar perder peso. O controle pressórico deve ser rigoroso, com a pressão abaixo de 140 por 90, mas se o paciente for diabético ou se ele tiver albuminúria, esse alvo de pressão é de 130 por 80. O controle glicêmico, a gente tem como objetivo uma hemoglobina glicada em torno de 7%. A gente não precisa ser tão rigoroso com o controle glicêmico pelo risco de hipoglicemia nesses pacientes e pelo não benefício de manter uma hemoglobina glicada tão baixa. Vamos iniciar medidas antiproteinúricas com o objetivo de ter proteinúria abaixo de 1 grama ou albuminúria abaixo de 30 mg em 24 horas. As medidas antiproteinúricas são farmacológicas, com drogas que inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aqui eu chamo atenção para a necessidade de ajuste de dose de alguns medicamentos conforme a taxa de filtração glomerular. Conforme a gente acompanha o paciente com doença renal, ele vai tendo a queda progressiva da taxa de filtração glomerular e ele diminui a depuração de diversos medicamentos, antibióticos, antihipertensivos, antidiabéticos orais insulinas, antiarrítmicos, anticoagulantes, anticonvulsivantes. Então, a gente precisa lembrar que a gente tem que ajustar a dose desses medicamentos ao longo do acompanhamento do paciente. O segundo ponto da prevenção secundária é diagnosticar e tratar precocemente as complicações. Quando a gente faz o diagnóstico da doença renal crônica, a gente faz aquela avaliação laboratorial inicial para saber se o paciente já tem alguma dessas complicações. E caso ele não tenha, a gente vai repetir pelo menos uma vez por ano esse rastreio. A gente precisa rastrear a anemia, e aí se o paciente apresentar anemia no decorrer do acompanhamento, a gente vai tratar, e aí o nosso alvo é uma hemoglobina entre 10 e 12, a ferritina acima de 100, se for acompanhamento ambulatorial, ou 200, se for em diálise, e o índice de saturação de transferrina acima de 20. Vamos investigar também se o paciente já tem distúrbio mineral e ósseo. A dosagem do cálcio e do fósforo é importante para a gente fazer o produto cálcio-fósforo. Caso esse produto esteja acima de 55,
existe uma alta chance dele fazer calcificação intravascular. E aí aumenta o risco cardiovascular. Então, a gente precisa manter esse produto cálcio-fósforo abaixo dos 55. O paratormônio também é acompanhado nos pacientes que são ambulatoriais. O nosso alvo é que esteja abaixo de 70 e nos pacientes que já estão em diálise, o alvo é entre 150 e 300. A vitamina D deve estar acima de 30. Os distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos, o mais importante que eu friso aqui é que o potássio deve estar abaixo de 5,5 e a gente tem que ter uma atenção especial nos pacientes que fazem uso de medicações que podem aumentar o potássio, então ele tem que estar sendo sempre mais acompanhado de perto. E o bicarbonato, que precisa estar acima de 20. A gente viu que a acidose sustentada gera osteomalácia ao longo do tempo. Então, se o paciente tem uma acidose, mesmo que leve, ele precisa fazer a reposição para evitar essa complicação óssea. A doença cardiovascular, a gente vai ter que fazer sempre também o rastreio e tratar, porque a gente sabe que é a principal causa de morbimortalidade desses pacientes. Os nossos alvos de tratamento são triglicerídeo abaixo de 150, um LDL abaixo de 100 ou de 75 se o paciente for diabético, e a gente pode fazer uso de antiagregante plaquetário também como prevenção. E a desnutrição, a gente precisa acompanhar o status nutricional dos pacientes. Sabe-se que um paciente que entra em diálise desnutrido tem uma mortalidade maior do que o paciente que entra obeso ou com sobrepeso. Então, a desnutrição aqui nesse caso é um fator de risco mais grave do que a obesidade e o sobrepeso. E o terceiro ponto da prevenção secundária é preparar o paciente para a TRS. A gente vai começar a preparar o paciente quando a taxa de filtração glomerular estiver caminhando para próximo de 20 ml por minuto. Essa preparação é feita conversando com o paciente sobre as modalidades de terapia renal substitutiva, os tipos de tratamento, quais os riscos e benefícios de cada modalidade. Nós vamos fazer algumas orientações, como, por exemplo, a preservação das veias do braço para a futura confecção de fístula arteriovenosa. Vocês já vão entender mais na frente o que é isso. Nós vamos oferecer suporte psicológico. Na verdade, esse suporte pode ser oferecido desde o início, a partir do momento do diagnóstico, mas aqui é onde a gente vê que ele é mais necessário. E nós vamos encaminhar o paciente para vacinação. Esses pacientes têm que ser vacinados para hepatite B, para pneumonia e para influenza. Terapia renal substitutiva é a terapia que substitui parcial ou totalmente as funções do rim, através de métodos diversos. Pode ser através de filtração do sangue por circulação extracorpórea, que é a hemodiálise, através da própria membrana peritoneal do paciente, que é a diálise peritoneal, ou pelo transplante renal. Os métodos dialíticos, hemodiálise e diálise peritoneal, substituem principalmente as funções de controle da homeostase e do equilíbrio hidroeletrolítico. As funções de controle e modulação da pressão arterial, metabolismo ósseo e a eritropoiese devem ser complementadas por medicamentos ou outros procedimentos. O transplante renal é a terapia mais completa. A indicação de iniciar o tratamento é a presença dos sintomas de uremia. Geralmente eles aparecem quando o paciente tem a taxa de filtração glomerular inferior a 10 ml por minuto ou nos diabéticos abaixo de 15 ml por minuto. Os sintomas são anorexia, náuseas e vômitos com perda ponderal e sinais de desnutrição, distúrbios hidroeletrolíticos, geralmente uma hiperpotassemia refratária ou uma sobrecarga de volume que está difícil de controlar. A gente já percebe isso pela hipertensão mais resistente, que já não responde à medicação como antes, e até com sintomas respiratórios por edema pulmonar. E a presença de pericardite urêmica ou encefalopatia, que são quadros mais graves e que não são muito frequentes. Como nós vimos, o transplante renal é o método mais completo. Ele substitui todas as funções do rim. Então, a princípio, todos os pacientes com doença renal crônica terminal são candidatos a serem submetidos ao transplante renal, desde que não tenham uma doença terminal ou situação aguda que contraindique o procedimento. E se o paciente tiver contraindicação ao transplante ou se ele necessitar início rápido de TRS, nós vamos indicar os métodos dialíticos, pois eles possibilitam o início rápido do tratamento e o transplante demanda um planejamento prévio.
Nós podemos iniciar por hemodiálise ou por diálise peritoneal. A escolha do método, quando ela é feita durante o acompanhamento ambulatorial do paciente que está progredindo para a falência renal, ela leva em consideração as preferências do paciente e algumas características clínicas. Mas quando o paciente está com um quadro mais grave de uremia, o mais indicado é a hemodiálise. A hemodiálise é um tratamento feito através da filtração do sangue para remoção de água e solutos, as toxinas urêmicas, os eletrólitos, ácidos e toxinas exógenas. É necessário ter uma máquina de diálise e um filtro, que é a membrana dialisadora, por onde o sangue vai passar e perder o excesso de água e solutos. As sessões de hemodiálise duram em média 4 horas e são feitas 3 vezes por semana na doença renal crônica. Algumas vantagens desse método são a rápida remoção de volume de água e de solutos, é possível iniciar o tratamento em poucos minutos e ela é indicada tanto na doença renal crônica quanto na insuficiência renal aguda. Algumas desvantagens é que esse método depende de uma equipe treinada durante todo o procedimento. Ela envolve circulação extracorpórea e, portanto, a necessidade de anticoagulação, que pode gerar mais sangramentos no paciente. Ela gera maior instabilidade hemodinâmica e alguns pacientes que são cardiopatas podem não tolerar esse tratamento. E nós podemos ter dificuldade de acesso vascular, principalmente nas crianças, nos idosos e nos pacientes com doença vascular avançada. Existem 2 tipos de acesso vascular que nós usamos para esse tratamento. O catéter venoso central, que possibilita um implante imediato em situações de urgência. Ele é usado tanto na IRA quanto na IRC, mas ele é temporário e traz um maior risco de infecção de corrente sanguínea. Já a fístula arteriovenosa é um acesso definitivo para os pacientes crônicos, que vão precisar de diálise perene. A FAV é confeccionada cirurgicamente pelo cirurgião vascular e ela demanda um tempo de maturação até podermos usar a fístula. Ela é feita uma ligação entre a artéria e a veia do próprio paciente para poder preparar essa veia que futuramente vai ser usada para colocar as agulhas da diálise. Temos também a possibilidade de iniciar pela diálise peritoneal. Esse tratamento o paciente faz em casa todos os dias após receber o treinamento e ele não envolve sangue. Algumas vantagens da diálise peritoneal é que ela pode ser indicada tanto na IRA quanto na DRC. Ela não depende de equipe treinada durante todo o procedimento, uma vez que ela é feita em casa pelo próprio paciente, a não ser que seja em caso de IRA, que ela pode ser feita no hospital. Ela não envolve sangue e ela mantém uma maior estabilidade hemodinâmica. Ela é o tratamento de escolha para crianças pequenas. Algumas desvantagens desse método é que a remoção de volume de água e de solutos é mais lenta quando comparada à hemodiálise, e ela depende de boas condições de higiene do domicílio do paciente e de entendimento e colaboração, tanto pelo paciente quanto pelo cuidador. O acesso da diálise peritoneal é um catéter de longa permanência, ele é fixado internamente e o seu implante é feito através de procedimento cirúrgico, eletivo ou pela técnica de Seldinger, por punção, quando a gente está em uma situação de urgência. A parte interna desse catéter fica na cavidade peritoneal e na parte externa é feita a conexão das bolsas com líquido de diálise. Esse líquido é infundido na cavidade peritoneal, ele permanece ali por algum tempo para que haja troca de água e de solutos entre o sangue e esse líquido através da membrana peritoneal, que funciona como um filtro, e depois esse líquido é drenado, limpando, tirando ali as impurezas do paciente. Esses métodos, eles podem ser indicados, como eu falei, pela preferência do paciente, e deles, aqui no Brasil, o mais utilizado é a hemodiálise, tanto na doença renal crônica quanto na IRA. Essas são algumas referências sobre o assunto, caso vocês queiram tirar dúvida ou aprofundar o conhecimento de vocês. E também, se precisarem, eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas.